Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvado seja Deus por essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos como família de Deus na casa do Senhor, ao redor da sua palavra, para adorá-lo, para termos comunhão com Ele e uns com os outros. Eu me sinto imensamente privilegiado por estar aqui com vocês nesse final de semana. Me sinto de fato agraciado por Deus, muito abençoado. Me sinto muito abençoado por ter visitado vários irmãos, todos muito gentis e acolhedores. Obrigado, por nos abençoarem tanto. Mais feliz ainda pelo evangelismo hoje pela manhã. Foi extraordinário. Eu tive a oportunidade de visitar mais de 10 casas junto com o irmão Rafael e foi uma bênção, não é? Eu pude, assim, com alegria, não é? Cumprir parte do meu chamado aqui no estado de vocês, e isso me deixa muito feliz. Eu acho que todo evangelista, todo pregador da palavra tem esse desejo, não é? De alcançar o maior número de lugares possíveis, não é? E de alguma maneira eu pude fazer isso hoje aqui na terra de vocês. Obrigado, irmãos, por esse presente tão maravilhoso. Eu trago um abraço da Igreja do Sertão, também da minha esposa Marcele, dos meus filhos Rafaela e Marcelo. Um abraço da nossa igreja no povoado de Betânia, de Horizonte, e também dos alunos e obreiros da MCM Sertão, a Missão Cristã Mundial Sertão. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns vídeos curtos que vão dar um panorama assim do nosso trabalho e também um vídeo, não é, de agradecimento a essa igreja que tem nos abençoado muito. Por favor, você pode passar o vídeo número 1? Eu sou o pastor Rafael Marques, missionário. Olha isso que nós testamos. Irmãos e irmãs da Igreja Batista El Shaddai, eu sou o pastor Rafael Marques, missionário no Sertão do Cariri. Eu estou gravando esse vídeo para agradecer vocês por ter nos abençoado através da Festa das Nações com esse sistema de criação de peixes em caixas d'água. Irmãos, mais do que um sistema de criação de peixes, isto representa para nós esperança. Esperança de um sertão produtivo, esperança de uma obra missionária autossustentável, esperança para uma comunidade onde poucas coisas dão certo, onde a terra tem dificuldade de dar o seu fruto, de que é possível produzir não apenas alimentos, produzir uma nova vida. E eu me sinto extremamente emocionado e grato a Deus por vocês e pela Festa das Nações, por ter sido tão abençoado. É um privilégio estar aqui nesse tempo e testemunhar Deus agindo poderosamente em favor desta igreja e desta comunidade. Nós estamos aqui na igreja de Betânia, na cidade de Barbalha, na vila, não é? No povoado de Betânia. E esse é o nosso sistema que tem trazido esperança para essa comunidade. Que Deus os abençoe e um forte abraço a todos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, eu acredito, irmãos, que mais um mês e nós já vamos poder, não é, fazer uma distribuição. O Senhor colocou no meu coração o desejo desse primeiro peixe que vai ser abatido, distribuir para a igreja lá, não é? A igreja de Betânia, a igreja de Horizonte. Eu louvo a Deus pela Rede Unity, pelo pastor Emerson, pela pastora Meire. Ao longo de 5 anos, não é? A gente já tem conversado sobre uma parceria e efetivamente isso aconteceu esse ano. E os meninos aqui dessa igreja foram lá, nos abençoaram demais, marcaram a nossa igreja de uma maneira extraordinária. Há pouco mais de um mês atrás, o poço nosso queimou a bomba. E essa igreja fez uma oferta generosa que cobriu o custo dessa bomba. E nós somos profundamente gratos a vocês por isso.
muito obrigado. Obrigado por levar esperança para o sertão. Obrigado por acreditar no trabalho do sertão. Obrigado por levar água para as nossas famílias no sertão nordestino. Que Deus os abençoe poderosamente, que Deus abençoe o pastor Corifeu, todo o quadro pastoral dessa igreja. Muito obrigado, amados irmãos. Eu louvo a Deus de verdade por cada um de vocês e tenho tido o empenho diário de orar por essa amada igreja que nos abençoou de maneira tão generosa. Eu agora gostaria de convidar vocês, de apresentar para vocês, não é? Um pouco do trabalho com a MCM. Por favor, você pode passar os próximos vídeos na sequência? Aí pode soltar todos eles. Existe um lugar onde muitas pessoas nunca chegaram. Um lugar onde crianças crescem sem nunca terem ouvido falar do nome de Jesus. Mas Deus ainda chama pessoas dispostas a ir. O intensivo não é só um evento, é um envio. Venha viver um despertar do Senhor. Aqui você aprende e leva esperança. De 3 a 12 de julho, no sertão do Cariri, a pergunta não é se Deus está chamando, é se você vai responder. As inscrições já estão abertas, não fique de fora. Amém. Nós vamos ter um intensivo de missões na cidade de Juazeiro do Norte. Aqui na base do sertão. E eu vim aqui para convidar você para participar da próxima turma. Se você quer conhecer mais sobre o sertão e sobre Jesus, matricule-se. Tchau. Meu nome é Marcele Marques, eu sou professora da disciplina de Evangelismo e Missões. E nesse final de semana nós estamos aqui no povoado, onde os alunos da Escola de Caráter e Missões estão tendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que eles têm aprendido. Durante a semana nós temos várias disciplinas, uma grade curricular que é pensada para que esses alunos, esses obreiros sejam preparados para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que têm aprendido. É importante que o obreiro ele saiba manejar bem a palavra de Deus. Então, no final de semana, nós estamos entre os povoados, evangelizando, indo de casa em casa, anunciando o Evangelho para que assim nós possamos cumprir a grande comissão do Senhor para cada um de nós. Se você que está nos assistindo aqui, você sente que tem um chamado do Senhor para você em missões, você deve estar conosco na Escola de Missões. Aqui você vai ser preparado, treinado na Palavra de Deus e também de forma prática, evangelizando. Então, vem fazer parte da Escola de Missões. Olá, meu nome é Marcele Marques, eu sou professora da disciplina de Evangelismo. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Então, o primeiro vídeo é um convite, não é? A essa amada igreja para o nosso intensivo de missões, que acontece já agora de 3 a 12 de julho.
também um convite, não é, àqueles que se sentem despertados a estudar mais da Palavra de Deus e sentem um chamado missionário, a estudarem missões e teologia conosco por um ano. A Escola de Missões tem 20 disciplinas, nós preparamos uma grade curricular bastante abrangente para que os nossos alunos sejam de fato preparados para servir melhor a igreja local e também servir, não é, no contexto missionário. Os pilares da nossa escola são adoração, caráter e missões. Por adoração, nós entendemos que devemos ensinar para os nossos alunos uma vida devocional diária, prática e possível de ser mantida fora da escola de missões. Por caráter, né, nós entendemos que esse é um pressuposto, um pré-requisito para o obreiro cristão essencial. As epístolas pastorais recomendam, o livro de Atos recomenda que o obreiro cristão seja alguém de bom testemunho público e de caráter imaculável. Então nós vamos trabalhar com os alunos, não é? A correção de qualquer deformidade que apareça do caráter. E missões, porque nós vamos trabalhar, não é, de maneira diligente. Quando eu falo diligente, é de fato diligente, com rigor, com bastante dedicação, com uma literatura de qualidade. Nós vamos ensinar para os obreiros, para os alunos, disciplinas como teologia sistemática, história da igreja, homilética. Nós também vamos ensinar sobre evangelismo e missões, oficinas práticas de diversos assuntos e professores convidados, como vocês puderam observar, como o pastor Sacha Mendes, por exemplo, que é membro do Conselho Internacional de Conselheiros Bíblicos, uma pessoa que tem sido palestrante em várias nações do mundo e uma vez por ano esse irmão está conosco ensinando para a glória de Deus. É isso. Eu louvo a Deus então por essa igreja e gostaria agora de compartilhar com você a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. A palavra do Senhor fala assim aos nossos corações. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos... O retorno está muito alto, se puder baixar um pouquinho. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, até a terra dos Gerazenos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelo teu amado Filho Jesus, que não apenas foi revelado a nós, mas também é a revelação perfeita de ti, Senhor. E nós pedimos que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é tempestade no mar da Galileia, a vida dos discípulos de Jesus em meio às tempestades. Todos nós passamos na vida por eventos tempestuosos. Todos nós passamos por açoites, por provações, por dificuldades que são normais e comuns nesse mundo de pecado, dominado pelas trevas, nesse mundo no qual o próprio Cristo adverte os seus discípulos: teremos aflições. O Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, que era discípulo de Pedro. Pedro provavelmente foi o narrador, aquele que enunciou este Evangelho para que São Marcos fizesse então
as anotações e aprove a Deus preservar este evangelho como escritura inspirada. Portanto, o evangelho de Marcos é a palavra inspirada de Deus, é a escritura inerrante, digna de toda confiança e também de toda a aceitação da igreja. Os fatos narrados no evangelho de Marcos não são fatos fictícios de modo algum, eles são fatos verdadeiros, concretos, assinalados e testemunhados por diversas testemunhas. O objetivo central do evangelho de Marcos é provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Marcos começa no capítulo 1, versículo 1 do seu evangelho, dizendo: esse é o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por meio de uma argumentação positiva, o evangelista Marcos narra histórias contundentes e de fácil compreensão que corroboram com a sua afirmação primaz de que Jesus é o Filho de Deus. De fato, Jesus é o Filho de Deus. Essa não é apenas uma informação que o mundo e os perdidos precisam saber, mas é algo que eu e você precisamos crer. O nosso Salvador é Deus encarnado, que desceu do céu e que morreu na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados. Marcos tinha em vista um público grego-romano e também um público judeu para comprovar que Jesus era o Filho de Deus. Essa não era uma tarefa fácil, porque se por um lado os judeus não conseguiam enxergar Jesus como sendo a resposta das profecias, por outro lado também os romanos não conseguiam racionalizar a sabedoria de Deus e para eles era uma perfeita loucura. Mas Marcos tece sua argumentação e ele já começa lembrando dos escritos antigos de Isaías, falando da aparição de João Batista e de como João Batista se encaixava nesse perfil que Isaías havia predito 700 anos antes do aparecimento, do nascimento do nosso Messias, do nosso Salvador. Muitas histórias excepcionais são narradas. Jesus é apresentado como alguém que tem autoridade sobre os demônios. Jesus é apresentado como alguém que tem autoridade para curar enfermidades. Jesus é apresentado como alguém que controla não apenas o clima, mas também as coisas naturais, a natureza, fazendo o milagre da pesca maravilhosa. Jesus chama seus primeiros discípulos, uma voz rasga os céus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Todos os testemunhos do começo do ministério do Senhor se encaixam perfeitamente com as antigas profecias para dizer que de fato Jesus é o Filho de Deus, para dizer que de fato Jesus é Deus encarnado no meio da humanidade. Contudo, apesar desse grande esforço do evangelista Marcos para enunciar a nós que Jesus é o Filho de Deus, o capítulo 4, a partir do versículo 35, narra uma história que deixa muito evidente uma outra natureza do Criador. É necessário que nós venhamos a lembrar nessa noite que no Salvador, que no nosso Senhor habitam duas naturezas, uma natureza 100% divina e também uma natureza humana. E no capítulo 4, versículo 35 em diante, a sua natureza humana parece tomar espaço e se sobrepor sobre a sua natureza divina. Após enunciar, narrar diversas parábolas e de fazer um caminho de peregrinação bastante longo, o Senhor parece estar simplesmente exausto, cansado, exaurido, o que corrobora com aquilo que a Bíblia diz, que ele se esvaziou dos seus poderes especiais de ser Deus e assumiu a forma humana, passando por todas as dificuldades que eu e você passamos na vida comum. O Senhor, apesar de ter a sua natureza divina e de Deus ser autossuficiente em si mesmo e não precisar comer nem beber, sequer descansar, nesse momento, por ser homem, completamente homem, o Senhor estava cansado, muito cansado, exaurido, tão cansado que ele sequer chegou a ser removido do barco no qual ele ensinava. Ele permaneceu ali mesmo e ali mesmo os discípulos ajeitaram para ele um lugar um pouco mais confortável para que ele dormisse. A tradução fala travesseiro, mas provavelmente o que foi colocado para que o Senhor repousasse sua cabeça não foi um travesseiro ou uma almofada como eu e você imaginamos. Muito provavelmente era o banco de madeira do barqueiro, revestido por couro, ou seja, era só uma tabuinha revestida com couro, onde o barqueiro se sentava para ter um pouquinho mais de conforto
para guiar o barco, e isso serviu de travesseiro para o Senhor. A vida do nosso Salvador aqui na terra, ela não foi de sofrimento apenas na ocasião em que ele foi preso, torturado e colocado na cruz. Toda a vida do Salvador, desde o seu nascimento na humilde manjedoura, até este evento, por exemplo, de não ter onde reclinar a sua cabeça com dignidade, fazem parte da humilhação, do escárnio que o nosso Redentor, que possuía todas as riquezas da criação, todas as riquezas do universo e todo o poder existente em todas as eras, galáxias e em tudo que foi criado e que talvez ainda a gente nem conheça, ele não podia, por meio da manipulação do seu poder, aliviar sequer esse sofrimento de ter um lugar melhor para dormir. Jesus, por ser homem, pôde perfeitamente assumir o lugar que até então era de direito para Adão, como representante da humanidade. O Senhor, passando por todos esses sofrimentos e tentações, a tentação do cansaço extremo, por exemplo, pôde com perfeição obedecer a Deus em todas as coisas que Deus o provou e assumir o lugar de Adão como o novo representante da humanidade, agora não mais para todos, apenas para aqueles que creem no seu nome e que o confessam como Salvador e que o reconhecem como sendo Filho de Deus. Da mesma maneira que Jonas repousou dentro de um barco, o Messias agora repousa dentro de um barco. E é necessário que tracemos aqui um panorama comparativo entre aquele que é desobediente a Deus e que consegue repousar no meio de uma tempestade, no meio de sua rebeldia, e daquele que com perfeição, mesmo passando pelas mais vis humilhações, mesmo passando pelas mais baixas tentações, manteve-se fiel a Deus e cumpriu com perfeição e também com todo o alto sacrifício possível de um ser humano exercer a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Enquanto Jonas fugiu de um lugar difícil para pregar o Evangelho, que ficava até perto do lugar em que ele habitava, andando dezenas de quilômetros na direção contrária, e teve de ser resgatado por um grande peixe no meio do mar e trazido de volta para o seu destino onde tinha que pregar, o Senhor estava indo de encontro a Gadara para enfrentar miríades de demônios, para enfrentar legiões demoníacas poderosas que dominavam toda aquela Decápolis, com um sistema religioso sincrético, perverso, escravizador, que estava mais bem ilustrado na figura dos 2 endemoniados que habitavam aquele lugar. O Senhor jamais fugiu daquilo que Deus prescreveu para ele. Eu e você não podemos nos desviar da vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus seja provação, dor, humilhação e quem sabe até mesmo o enfrentamento com hostes demoníacas poderosas. Devemos prosseguir para o alvo, devemos prosseguir na direção que Deus está nos direcionando, porque certamente Deus estará conosco, nos guiando. Ao contrário de Jonas, Jesus confiava nos cuidados do Pai, e ele demonstra sua confiança adormecendo profundamente. Como bem disse o salmista no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono ou adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Dormia Jesus o sono dos justos, mesmo na iminência de uma grande tempestade, porque sabia que o Pai o estava cuidando. Da mesma maneira, Provérbios 3, versículo 24 afirma: quando deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo. E você, crente, deve ter a mesma atitude, mesmo em vista de más notícias, mesmo talvez com pressentimentos ruins, mesmo sabendo que as nuvens negras se aproximam da sua casa, do seu lar, mesmo esperando, quem sabe, o resultado de algum exame que parece que apenas vai confirmar aquilo que os sintomas já deixam claro, mesmo que você esteja passando por dificuldades financeiras, mesmo que você esteja passando por momentos desafiadores com seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa, ou quem sabe até mesmo na sua faculdade, mesmo que você esteja enfrentando aquela disciplina do colégio que parece intransponível, que parece irrealizável para você, mesmo que as suas forças estejam exauridas, ouse crer e dormir pacificamente sob os cuidados de Deus Pai.
Ouse pregar para a sua alma e declarar: eu vou dormir em paz porque o Senhor está cuidando de mim. Essa não é uma atitude de quem torce para que algo dê certo, essa é uma atitude de quem confia nas promessas de Deus e de quem sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender e retrair-se de suas promessas que Ele tão generosamente confiou a nós. A palavra de Deus também afirma no Salmo 139, versículo 8, que se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, ou seja, se descermos às regiões da morte, lá estará também o Senhor. Por isso, nós não tememos fechar os olhos e descansar, ainda que esse seja o nosso último ato de vida neste plano, nesta vida, porque mesmo nos abismos da morte, o Senhor há de nos encontrar e de nos resgatar. E ainda que estejamos secos e mortos na terra, como aquela planta que envelheceu e a raiz secou, ao cheiro das águas do trono de Deus, brotaremos, cresceremos, floresceremos, e mais uma vez frutificaremos, talvez na glória de Deus, mas certamente triunfaremos. A aparente indiferença do Senhor ajuda a piorar o pânico dos discípulos dentro do barco. Aqueles homens se desesperam porque as águas começam a açoitar com força a embarcação, e a embarcação parece sucumbir à força do vento e às ondas altas que começam a assaltá-la. Aqueles homens, tomados de grande assombro, não conseguem entender como que o Senhor consegue dormir tão pesadamente. Claro, do ponto de vista natural, ele estava extremamente cansado. Assim como eu e você nos encontramos talvez neste domingo, cansados, com vontade, quem sabe, apenas de dormir e deixar que a tempestade afunde o barco. Do ponto de vista da fé, da confiança do Senhor em Deus Pai, ele sabia que Deus os preservaria porque não era a sua hora. Aqueles irmãos estavam apavorados. E que demonstração extraordinária, amada igreja, da prática da vida cristã nós encontramos nesta história narrada por Marcos. Que bela ilustração daquilo que acontece comigo e com você. A vida do Salvador, bem como a vida dos primeiros discípulos, não deixa para nós nenhum tipo de espaço para especulações triunfalistas para esta vida. Nós não temos nenhum motivo para crer que a nossa vida será uma vida apenas de vitórias e que não experimentaremos derrotas na nossa caminhada cristã com base na vida do Salvador e dos apóstolos. Um olhar honesto para as epístolas, um olhar honesto para a história da redenção, você vai perceber que há mais eventos de dor, que há mais eventos de pressão, que há mais eventos de perseguição, que há mais eventos de provações severas do que vida tranquila, sombra, vento fresco e uma bebida gelada. A vida cristã, meus irmãos, pode acontecer em meio às tempestades. E pode parecer em algum momento que Deus está em silêncio e que esse silêncio de Deus é indiferença ao nosso sofrimento. Mas por certo, o Senhor jamais está indiferente ao seu povo. Embora não sejamos adeptos de uma teologia que negue o poder sobrenatural de Deus em intervir nas mais diversas ou adversas situações, cremos que Deus de fato sim prospera o seu povo, o abençoa, que Deus dá livramentos ao seu povo. Mas por outro lado, olhando para a Bíblia, também somos obrigados a acreditar que o Senhor soberanamente permite provações, lutas, decepções e até mesmo derrotas que fazem parte do seu plano soberano para o triunfo final dos seus filhos. E isso começa pelo nosso Salvador. Portanto, passar por muitas tribulações e dores não deve, em hipótese alguma, ser motivo de desânimo ou de retração para que tenhamos a ideia tola de desistir da caminhada cristã, ou talvez até mesmo blasfemar contra o Senhor, declarando para Ele que Ele não se importa, que Ele está alheio ou indiferente à nossa situação grave, ao agravamento de um câncer, ao agravamento, sei lá eu, de alguém que está acidentado na UTI.
Não devemos, em hipótese alguma, tentar a Deus e orar contra a sua vontade, mas devemos, de maneira fiel, clamar pelo milagre, insistentemente, ousadamente, com toda a fé que possa haver no nosso coração, ou apenas com as sobras de uma pequena fé, que pode ser comparável a um grão de mostarda, crendo fielmente que Deus é soberano e poderoso para mudar situações. Contudo, ao final de cada oração, devemos repetir e relembrar as palavras do Salvador, que diz: seja feita a tua vontade e não a minha. E quando assim declararmos, devemos estar dispostos a aceitar o não de Deus, se assim for da sua vontade. É fato, é certeza, não tenha dúvidas no seu coração, passaremos por tribulações, passaremos por dores, passaremos por decepções. Começa quando morre o nosso cachorrinho na infância, e alguns de nós já experimentaram a triste dor de sepultar um filho. Começa com a decepção de não resistir à tentação de comer um fruto proibido, e o ápice é o assassinato de alguém que amamos muito, como aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esse é um mundo de dores, regido pelo diabo, tomado por trevas. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui por um breve tempo, para que Deus possa cumprir a sua palavra, ser glorificado, e para que uma grande multidão de gente semelhante a nós também seja salva. Mas este sempre será um lugar hostil, e o sistema mundano sempre será contrário a nós. Não crie expectativas tolas com relação a esse mundo, mas concentre-se em buscar a vontade de Deus e em viver uma vida cristã, bíblica, dentro dos padrões que o Senhor estabelece para nós, com uma fé convicta que, sob qualquer circunstância, o Senhor estará com o seu povo, apoiando, abençoando, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela é ruim, imperfeita e desagradável para nós. Bons crentes, irmãos, passam por provações severas. Homens e mulheres de Deus de excepcional piedade enfrentaram duríssimas tempestades, fortes ventos, lutos, crises, desânimos, injustiças, dores, doenças, todo tipo de infortúnio. Absolutamente todos eles sobreviveram e testemunharam, ou testemunham ainda, a presença marcante do Senhor em suas vidas em meio às tempestades. Alguns que no meio dessas tempestades sucumbiram, estão agora vivos diante do trono de Deus, testemunhando a fidelidade de Deus in loco, e todos nós também aguardamos isso. As tempestades, as provações, estes momentos ímpares da nossa vida, estes momentos que nós não gostamos ou não gostaríamos que chegassem, esses momentos que nós talvez tenhamos a tentação de fugir deles, são momentos especiais, ferramentas extraordinárias na mão do Senhor, que faz com que todas as coisas cooperem para o bem do seu povo, mesmo as coisas mais desagradáveis, para aprofundamento do seu relacionamento e confiança com o Salvador. Essas provas aumentam a nossa fé, nos ajudam no crescimento e no conhecimento de Deus e do seu poder, bem como são oportunidades extraordinárias de testemunharmos livramentos excepcionais da parte de Deus, provisões, e vai haver ainda testemunhos que não foram relatados pelas pessoas que estavam passando pela situação, de milhares e milhares de santos mártires que na eternidade já glorificam a Deus, porque seus olhos contemplam o que nenhum olho na terra ainda viu, e ouvem palavras de vida que nenhum ouvido aqui na terra ainda ouviu. No final de tudo, irmãos, poderemos confirmar alegres que há de fato sim triunfo para os crentes. Contudo, esse triunfo não tem as características e valores desse mundo, não pode ser quantificado ou trocado por qualquer coisa que tenha valor para o mundo, porque é um evento com dia e hora marcada. Haverá fim para as nossas lutas e sofrimentos.
todas as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, mas é importante que estejamos avisados que a nossa embarcação no mar da vida eventualmente passará por açoites, por ventos fortes, por ondas que baterão forte em nossos barcos. E o que fazer nesses momentos? Fazer o que somos bons em fazer. Vamos clamar a Deus, basta orar. Desesperado, aqueles homens rogam ao Senhor com certa ousadia petulante, lhe questionando sobre o valor que Ele conferia a eles, dizendo, em meio àquela situação vexatória de falta de fé deles, o Senhor não se importa. E nós somos provados a isso. Nós somos provados a sentir que Deus não se importa conosco nos momentos de dores e sofrimento. Nós somos tentados a considerar que Deus nos abandonou quando nos sentimos sozinhos e em dificuldade extrema. Contudo, Deus sempre ouve nossas orações. É oportuno lembrarmos as palavras do rei Davi que diz: de manhã ouves a minha voz, porque de manhã ele orava e era certeza que Deus estava ouvindo a sua voz. Se Davi na velha aliança tinha a sua voz ouvida e atendida por Deus, quizás nós que estamos na nova aliança, que temos um intercessor perfeito, assentado à destra de Deus Pai, que não apenas intercede como um sacerdote comum, mas que ao olhar para Ele, o Pai também contempla o sacrifício, que lhe dá autoridade, que lhe confere legitimidade para interceder por nós pecadores e para oficiar diante de Deus em nosso favor. Se os homens antigos na velha aliança clamaram a Deus e Deus lhes respondeu, imagina eu e você que temos a promessa de pedirmos o que quisermos em seu nome e nos será concedido, é claro. Há outros princípios bíblicos, como aqueles que São Tiago deixou para nós, que os nossos pedidos não podem ser egoístas, precisam ser pedidos honestos e de acordo com a vontade de Deus. Mas crente, você pode orar, você pode clamar em o nome de Jesus, e mesmo na mais vil dor, na mais terrível aflição, Deus responderá a sua oração. Vale lembrar que se por um lado Cristo encarnado em sua forma humana estava exaurido e cansado, Ele já agora não dorme mais, porque no seu corpo glorificado e voltando à sua antiga forma de Deus eterno, Ele não cochila, Ele não dormita. É necessário que lembremos do Salmo 121, versículo 4, que diz: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda do João, da Maria, do Rafael. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de redenção. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda do grande e belíssimo estado do Pará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda do Brasil, tampouco das nações. O nosso Salvador está atento. Os seus olhos estão postos sobre nós. Ele conhece o nosso nome. Ele tem conhecido você desde o ventre da sua mãe. Em nenhum momento permita que a vil tentação do diabo tome conta do seu coração e você caia na tolice de pensar que Deus esqueceu você. Eu já fiz isso. Quando eu cheguei no sertão, eu sofri um acidente de carro e fiquei 9 meses impedido de fazer o trabalho missionário. O conserto do carro era muito caro. No meio disso, um amigo antigo, de maneira espontânea, falou para mim: olha, eu não sabia que seu pai e sua mãe tinham se separado. Eu falei: é mesmo? Você não sabia? Mas eu mesmo não sabia. Pois é, sua mãe está namorando uma pessoa que eu conheço, mas na verdade minha mãe estava traindo meu pai. E ali, sem poder fazer o meu trabalho, trabalhando como um escravo para sustentar minha família, sem nenhum mantenedor, sentindo talvez que eu tivesse errado de ir para o sertão. Antes de dormir com a Marcele, o Marcelo já dormindo, eu orei e falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor não entrar aqui dentro da minha casa e não permitir que eu toque as suas mãos feridas da cruz, é provável que o Senhor sequer exista,
ou se o Senhor existe, o Senhor me trouxe para cá para me abandonar. Eu dormi, acordei o outro dia, não vi nada, não senti nada. Eu estava mais seco que a raiz da planta que Jó narra no seu livro. De noite, muito triste, eu falei para a Marcele, sabe do negócio? Vamos sair para jantar? Saímos para jantar, chamamos um Uber, a gente estava sem carro. E depois de jantar, a gente pegou o Uber de volta para casa. E quando eu entrei dentro do Uber, um Corsa Classic, bem maltratado. Eu sentei do lado do motorista. E quando eu sentei dentro do carro e fechei a porta, Deus estava dentro do carro. E eu falei para o motorista, você é crente, né? Ele falou, eu sou, como é que você sabe? Eu falei, moço, Jesus está aqui dentro do carro com você. E ele falou, pois é, eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida. A minha sobrinha estava brincando na frente da minha casa, um carro passou, atropelou e matou ela na frente da mãe dela, da minha mãe. Nós estamos devastados. E aí eu tentei consolar ele, porque afinal de contas eu sou um pastor e mesmo quando eu estou inconsolado, eu tenho que consolar. E por incrível que pareça, nos piores momentos às vezes da nossa vida, Deus nos usa poderosamente e nós não conseguimos entender como que isso é possível. E então eu cheguei na casa que eu morava, eu falei, eu escrevi um livro, eu queria compartilhar esse livro com você, mas eu preciso subir no meu escritório, pegar e trazer para você, você espera? Ele falou, claro que eu espero. Aí eu subi, peguei o livro e desci rapidamente. Quando eu desci, ele estava mexendo no porta-malas do carro, montando alguma coisa. E quando eu olhei, o sujeito estava com um saxofone pendurado no pescoço. E ele olhou para mim e disse assim, talvez você não creia no que eu vou dizer, porque ele sabia que eu era batista, né? E a gente tem fama de que não crê em tudo, né? E aí eu peguei e falei para ele, não, mas pode falar. Jesus pediu que eu tocasse uma música para você. E aí ele pegou o saxofone e ele tocou aquele hino antigo. Porque ele vive, posso crer no amanhã, no saxofone. E então eu toquei as mãos feridas do Senhor naquela noite. No outro dia, os 14 mil reais que eu precisava para o conserto do carro foram depositados na minha conta por um irmão que eu nunca ouvi falar. Nunca o conheci. Consertamos o carro. 2, 3 semanas depois, nós começamos a Igreja de Horizonte, que tem frutificado até os dias de hoje. Nas nossas piores provações, nos momentos mais humilhantes e decepcionantes da nossa vida, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, creia, Deus está com os olhos fitos em você e Ele está construindo algo melhor, mais elevado do que você pode imaginar. Ele nos testa na perseverança e na paciência para desenvolver em nós uma fé duradoura, uma fé resistente, com a qual Ele poderá confiar a nós responsabilidades maiores. E de lá para cá, meus irmãos, eu tenho enfrentado duras provações, momentos terríveis de escassez e dor, sem jamais duvidar que o Senhor está olhando para mim, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É certo que a nossa navegação nas águas turbulentas dessa vida, deste mundo de trevas e dores, trará seus desafios. Podemos até mesmo, em algum momento, nos encontrarmos céticos. Contudo, devemos lutar para manter a fé e a confiança no Senhor. Jesus, então, desperto, como Deus, Ele cumpre aquilo que o Salmo diz, fazendo tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Em sua forma divina, Ele toma o controle da intempérie climática. Assim como Jó, no capítulo 38, versículo 8, diz que Ele fecha o mar com portas e que também Ele dá os limites para as águas. Ele que criou a terra e tudo que há na terra, dá ordem para que o vento se acalme e para que o mar se paralise. É curioso também que a mesma expressão que ele usa para repreender o mar, ele usou em Marcos 1:25 para repreender um espírito imundo, em Marcos 3:12 para repreender novamente demônios, e também em Marcos 9:25 para repreender demônios.
Ele usa a mesma autoridade que repreendeu os espíritos malignos para repreender o clima. Ao chegar na outra margem, o Senhor se depara com 2 homens possuídos. Porque se por um lado o Evangelho de Marcos relata apenas um, os outros evangelhos relatam que eram 2. E esses homens estavam possuídos por legiões de demônios que dominavam a Decápolis. Talvez o Senhor tenha passado por uma resistência do inferno para tentar impedi-lo de chegar à outra margem. Talvez eu e você estejamos apenas sendo resistidos pelo inferno para chegarmos à outra margem. Nós aprendemos, irmãos, que soberanamente, como no caso de Jó, como no caso do próprio Cristo, como no caso dos santos apóstolos e de muitos outros crentes que nos antecederam, o justo pode passar por provações e açoites espirituais vindos de Satanás. Contudo, a operação desse mal é controlada e contida na medida exata pela soberania de Deus, de modo que em nenhum momento correremos riscos de ficar abandonados ou à própria sorte, e jamais seremos entregues nas mãos do diabo. Jamais seremos testados além dos limites das nossas forças e da nossa capacidade de fé. Por fim, então, acalma-se o vento, acalma-se o mar, e aquela difícil situação termina e a paz é restabelecida. Todos ficam tomados de profundo assombro. Quem era aquele homem? De fato, havia algo de incomum nele. Parece que Marcos ou São Pedro deseja nos guiar para a conclusão do seu prólogo inicial em seu evangelho, que ele de fato é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos religa a Deus, aquele que nos cobre com o seu sangue e com a sua justiça, aquele que a carta de Paulo aos Romanos diz que não seremos jamais separados dele, aquele que afirma no Evangelho segundo São João que ninguém nos arrebatará de suas mãos, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens, aquele que é o fôlego de vida em mim, em você, Jesus, que em nossas provações diárias, que nos nossos desafios do cotidiano, nas mais variadas circunstâncias dessa vida, mesmo sob fortes açoites, ventos e dores profundas, mesmo decepcionados e injustiçados, enfrentando a ira, o desprezo do mundo, sem razão de sermos desprezados ou sem culpa aparente, mesmo que tenhamos que lutar com a nossa carne, com vis tentações que não conseguimos superar, mesmo que forças espirituais malignas se sobreponham sobre nós, mesmo que venha fome, nudez e pobreza, nenhuma dessas grandes situações que possam vir contra nós nos afastarão do grande, alto, largo e profundo amor de Deus. Ainda que eu me sinta desamparado e só, ainda que a minha fé vacile, se eu clamar, mesmo que seja da maneira errada, gritando por socorro, talvez incrédulo, Ele prontamente me sustentará e atenderá ao meu pedido, mesmo que a minha fé me envergonhe, pois fiel é aquele que nos chamou. O Senhor que nos convida a passar de uma margem para outra, garantirá uma travessia segura no mar da vida para todos nós. Aquele que chamou você do vício da bebida, aquele que chamou você do adultério, aquele que chamou você da avareza, aquele que chamou você da prostituição, da homoafetividade, aquele que chamou você do leito de morte, quem sabe, e prometeu levar você para a eternidade consigo, creia, Ele assim o fará. Por fim, cristão, ouça com atenção. Vamos chegar seguros na eternidade, isso não é uma hipótese, é certeza. Não há a mínima possibilidade de qualquer força natural ou espiritual impedir Deus de nos conduzir ao seu reino eterno. Por isso, anime-se na sua fé. Desperte você que está dormindo. Volte a crer e lute com todas as suas forças.
nas palavras do salmista: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem a minha salvação? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel, o guarda da igreja, aquele que guarda você. O Senhor, o Criador, o Deus eterno, Todo-Poderoso, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita. Como que o salmista pode ter escrito isso? Séculos antes da vinda de Jesus. Eu não sei, só posso crer que foi profeticamente. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada no barco da vida cristã e a tua saída no porto eterno da Nova Jerusalém, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado pela oportunidade. Espero encontrar vocês no sertão. Pastor Corifeu, muito obrigado.